O Agroband transita agora pelo mundo dos produtos lácteos. Começamos mostrando o caminho do leite. Acordar cedo para dar início à ordenha faz parte da vida do seu Dário desde a juventude. Mas de 5 meses para cá, essa rotina ficou bem mais simples. Com a construção de uma sala de ordenha, uma parceria com o município, o produtor otimizou o tempo para render mais. Agora é bem mais fácil trabalhar e administrar a propriedade. Melhor para nós, né? Estado físico, assim, a gente não precisa mais esforçar tanto, né? O pequeno produtor se encaixa no perfil da maioria dos empreendedores do setor leiteiro em Nova Petrópolis. Produzimos hoje algo superior a 20, 25 mil litros de leite dia. Então isso acaba representando um percentual bem interessante na economia. Nós hoje dependemos muito da agricultura ainda, porque 17% diretamente do nosso PIB provém desse setor. O leite produzido aqui é vendido para a cooperativa Piá, que tem sede na cidade. Profissionais da indústria acompanham de perto todo o processo, com supervisão técnica e até análise genética dos animais. O objetivo maior é qualidade, né? Qualidade de produto, qualidade de animais e que o produtor tenha eficiência. Ele sendo eficiente, ele vai ter lucratividade. Tendo lucratividade, permanece a propriedade. O mesmo tipo de consultoria é realizado na propriedade do seu Roberto. Ele trabalha com um sistema de confinamento. Com o método, se tornou um exemplo de produtividade. Em uma área de 12 hectares, as 25 vacas fornecem mais de 800 litros de leite por dia. Para dar uma mãozinha, uma câmera foi instalada para monitorar os animais. Só assim para descansar e dar conta da demanda. A ordenha é de 12 em 12 horas, né? Tem que ser regular, a vaca adora a rotina, né? Ela não gosta de mudança de horário, mesmo finais de semana ou qualquer coisa, tu tem que ter rotina. O leite das vacas de Adriano e Dário chega na indústria em caminhões como este. Aparelhos de ponta são utilizados para verificar a qualidade do produto. Como ele é um equipamento que ele analisa por infravermelho as amostras, então ele pode dar um resultado para a gente muito preciso e rápido. E a gente consegue que, então, caso algum produtor tenha algum desvio em relação à gordura, lactose, proteína, a gente envia um técnico diretamente para lá para atuar na qualidade do produtor. Todas as etapas, desde a recepção, processamento, envase e liberação para o mercado, o produto passa por diversas análises, chegando a ser milhares de análises por dia. A empresa, com 3 mil associados em 85 municípios, é a maior da Serra Gaúcha. Atualmente com 60% do faturamento vindo das vendas no Rio Grande do Sul e com forte presença nos outros estados do sul do país, a Piá já deu início ao plano de expansão para outros grandes centros. A Piá entrou com muita força no estado de São Paulo. Estamos abrindo um mercado comercial forte com a estratégia de que em momentos de crise nós temos que fazer dela uma grande oportunidade. Agora vamos falar do mundo dos queijos com o mestre queijeiro José Luiz Ipar. Qual que é o processo todo de produção? O senhor tem uma história familiar ligada à produção de queijo? Sim. Nossa família começou na fronteira do Rio Grande, lá no município de Artigas. Não? No Uruguai. Uruguai. Fronteira com Quaraí. Com Quaraí, exatamente. É o Cerro do Charau. Né? E nossa família começou com gado de corte e foi introduzindo gado leiteiro. E aí, à medida que foi introduzindo gado leiteiro, começamos a fabricar os primeiros queijos. Já foi com meu avô e depois seguiu o pai. E aí eu segui, sem querer, a história e ainda estou tentando levar essa história para frente. E o senhor chegou a tirar leite, foi leiteiro em determinado momento. Sim. Eu sempre digo o seguinte, que se eu juntar os anos que eu trabalhei puxando teto de vaca, com os anos que eu fabriquei queijo, tem uma boa história para contar. E hoje o senhor fabrica queijos artesanais. Os queijos considerados commodities em nível mundial são o cheddar e o mussarela. Aqui para nós, o prato e o mussarela no Brasil. É diferente dos queijos artesanais. Sim, por exemplo, hoje os queijos commodity, no mundo todo se caracterizam pela alta produtividade. Tá? São queijos que você tem que produzir em grandes volumes, com custos muito baixos, para poder ficar competitivo no mercado internacional, que é o mercado que comercializa esses tipos de queijos, e os mercados nacionais. Para tu ter uma ideia, hoje 44% da produção nacional aqui no Brasil é queijo mussarela. Tá?
Então, é um ramo de indústrias grandes que se dedicam a isso aí. Os pequenos queijeiros artesanais não conseguiriam competir nunca a esse nível. Então, nós se dedicamos a alguns tipos de queijos que não são fáceis de produzir em séries, como os queijos gorgonzola, o queijo camembert, brie, alguns queijos com sabores especiais, queijos frescos. E os queijos duros, os queijos moles, a harmonização com os vinhos, a utilização nos alimentos. Como é que funciona? Bom, os queijos se caracterizam pela consistência. Nós classificamos os queijos como moles, semiduros e duros. Tá? E dentro dessas divisões, nós temos os queijos com mofos e sem mofos. Só um pouquinho, vamos fazer um parêntese. Mofo, a gente pode comer o queijo com mofo. Sim, realmente. Eu sempre digo que muita gente tem preconceito com o queijo com mofo. Eu vejo muitos consumidores que às vezes vê uma pintinha de mofo num queijo e já descartam o queijo. Não, senhor, tire, limpe aquilo ali, corte e tchau, vai embora, continue comendo. A penicilina e alguns foi descoberta e é extraída dos mofos, dos penicillium. Nós utilizamos um penicillium roquefort, por exemplo, para fazer o queijo gorgonzola ou queijo roquefort, que esse penicillium foi descoberto no interior da França, no município de Aviron, onde existem umas cavernas. Se descobriu que tinha uma corrente de ar muito frio a 9 graus centígrados e com uma umidade de 90%. E aí se desenvolve muito facilmente esse penicillium roquefort, que adquiriu o nome da cidade. E um queijo que passa hoje por essa caverna, ele consegue 10 a 15 dólares de adicionais do valor por esse mofo. E essa descoberta foi feita por acaso? Foi. Se comenta muitas histórias, mas a história mais que eu acredito mais é um pastor, não? Se utilizava, vocês sabem, hoje o sistema de pastoreavam as ovelhas um dia num lugar, outro dia em outro, e iam recorrendo. Então, cada pastor, ele levava seu lanche, não levava seu queijo para o meio-dia, se alimentar. E esse pastor, ou seja, o queijo, eu sempre conto para os ouvintes que esse queijo devia ter tão ruim, que o pastor se esqueceu, deixou ele de lado. E ele guardou no meio de umas rochas ali, para conservá-lo. E quando ele se lembrou, 15, 20 dias, que demora mais ou menos o ciclo de retorno ao mesmo lugar, são 30 dias, que a pastura voltou a crescer, ele voltou ao lugar e se lembrou que ele deixou aquele queijo lá. E aí ele foi, abriu no meio das rochas e encontrou todo o queijo azul, estava tudo mofado. Mas ele estava com fome aquele dia, então ele experimentou o queijo e tinha sabor raro. E esse sabor raro é que esse penicillium, ele rancifica a gordura e ele dá um aroma e um sabor fantástico, que é o queijo hoje, o roquefort legítimo com leite de ovelha ou o gorgonzola com leite de vaca, que ficam fantásticos. E como é que harmoniza esse tipo de queijo, por exemplo, combina com que tipo de vinho? Bom, sobre gosto não se discute, não? Gosto é gosto, sempre digo eu. Mas eu sempre aconselho que para vinhos mais encorpados, eles têm que se juntar com queijos que têm um sabor mais pronunciado. Então, nós temos queijos, por exemplo, como um parmesão, um Stilton, um queijo gorgonzola, um roquefort, que são sabores fortes, com vinhos mais fortes. Não? E para vinhos suaves, não, vinhos brancos, queijos mais suaves, como o camembert, o brie, são queijos fantásticos para tomar com champanhe. Tá? Os franceses gostam muito de tomar com bom champanhe um queijo camembert brie. E é isso que um chiselier ajuda a fazer, essa combinação, esse casamento? Exatamente. Hoje, vamos dizer, a gastronomia cresceu muito a nível mundial. Nós vemos todas as revistas, matérias e até nos meios de televisivos. E isso se desenvolveu. O chiselier, como existe o sommelier, que é especialista em vinhos, existe o chiselier, que é especialista em queijo. Tá? É uma mistura do X de inglês com o sommelier francês. E aí se tornaram pessoas especialistas em selecionar sabores específicos de queijos para fazer a maridagem, ou seja, o acasalamento com as comidas e com os vinhos. E hoje é uma profissão de alto valor. Na França, na Itália, inclusive na Argentina, é muito comum esse tipo de profissão.
Eu agradeço a sua presença, José Luiz Ipar, que veio lá de Carlos Barbosa conversar conosco aqui, nos ensinar um pouco sobre os queijos. A Expoagro Afubra terá a edição do Fórum sobre Bioenergia, com a apresentação do Programa Estadual de Produção de Etanol Amiláceo, o Proetanol RS e do Programa Estadual de Biogás. Também estará em debate o Programa de Energia Solar. A 16ª edição será de 21 a 23 de março em Rincão del Rei, Rio Pardo. Que tal um passeio diferente neste final de semana? Nossa sugestão é a Rota Romântica. O caminho é cheio de curvas, a vegetação envolve a estrada. Em vários pontos, árvores formam túneis naturais. Aqui os motoristas têm bons motivos para andar devagar. Um deles é a segurança, o outro, a paisagem, uma mistura da natureza e da colonização europeia no sul do Brasil. Nós viemos para cá e viemos curtindo a natureza, bem devagar, sem te preocupar em ultrapassar, sabe? Passeando. Bem-vindos à Rota Romântica. Considerada um dos caminhos mais bonitos para se passear no Brasil. É um conjunto de 14 cidades ao longo da BR-116 e outras 4 estradas, num trajeto que vai da região metropolitana de Porto Alegre ao alto da Serra Gaúcha. São 184 quilômetros e muitas atrações, como as 24 cascatas e cachoeiras de Picada Café. É maravilhoso, assim, é um lugar para recarregar as energias, né? Porque na correria do dia a dia, ter um lugar como esse, com uma vista dessas, é um espetáculo. Aqui outro espetáculo da natureza. A queda da água é no meio dos morros, rochas e árvores. O lugar, conhecido como Panelão, fica bem perto da rodovia que liga as cidades de Nova Petrópolis e Gramado. Mas afinal, o que há de tão romântico nesta rota? O friozinho e a praça colorida pelas flores parecem inspirar os namorados. Até quem está prestes a completar bodas de ouro entra no clima do romantismo. Quanto mais tempo a gente está junto, mais romântico é tudo. A rota romântica, a vida. Deixa a gente bem animado. Muito bom. E na hora de descansar, há hotéis temáticos como este em Canela. As acomodações são em pipas de vinho. Aqui só não há romance com a balança. Dona Norma escolheu o Café Colonial para comemorar o aniversário. As pessoas são simpáticas, são fraternas, são solidárias. Um espaço e numa condição urbana de muita qualidade de vida. São 45 variedades de doces e salgados, alguns bem típicos da culinária alemã. A mesa farta é tradição antiga na Serra Gaúcha. Antigamente as casas eram afastadas muito uma da outra. Então, quando um ia visitar o outro, ele avisava, eu vou chegar lá. Daí a dona de casa preparava o que ela sabia de melhor e tudo que ela sabia. A Rota Romântica é um dos principais destinos turísticos do país e todos os anos recebe 10 milhões de visitantes. E agora, os turistas podem ter este cantinho do Brasil na palma da mão. Ele já vai saber o que ele vai encontrar, restaurantes, hotéis, gastronomia, todos os pontos turísticos, vai estar tudo à mão, vai estar dentro do celular dele. É a tecnologia a favor dos românticos visitantes, gente que se apaixona e muitas vezes decide ficar por aqui. Depois de várias viagens à região, o casal de João Pessoa, na Paraíba, trocou de endereço. Aqui a gente vive melhor, né? Vive melhor, a gente... É como se diz, dorme mais junto, né? Por causa do frio. Paz, a tranquilidade, isso tudo eleva a gente. Ficamos por aqui. Você acompanha outras notícias do mundo do agronegócio durante a programação da Band TV no Agronotícias. Até lá!